eu gostaria de compartilhar com vocês, caros formandos, aquilo que eu chamaria de os 10 mandamentos do teólogo. E eu espero que esses mandamentos sejam úteis à vida ministerial de vocês. Primeiro mandamento: não reduzirás o Deus vivo e verdadeiro a um simples conceito teológico. É verdade que Deus é o maior ser que pode ser concebido pela mente humana, mas lembrem-se de que Deus é muito mais do que uma mera ideia, um mero conceito. Ele é uma pessoa real que, como Criador e sustentador de todas as coisas, merece a nossa sincera e profunda devoção e adoração. Por isso, jamais reduzam Deus a uma mera ideia. Segundo mandamento: não terás outros livros como regra de fé e prática além da Bíblia. Seminaristas e teólogos costumam ler muitos livros sobre a Bíblia, o que é bom, mas, vez por outra, acabam deixando a leitura e o estudo da própria Bíblia de lado, o que é ruim. Por favor, lutem contra esse pecado. Terceiro mandamento: não cairás na tentação de falar muito sobre Deus e pouco com Ele. Existem teólogos que são muito hábeis em discursar, escrever e pregar sobre Deus, mas que raramente investem tempo falando com Ele. Portanto, não permitam que o labor teológico afaste vocês da prática necessária da oração. Um teólogo que fala sobre Deus, mas que não fala com Ele, é uma fraude. Quarto mandamento: não enxergarás os teólogos e as suas teologias como infalíveis e inerrantes. Teólogos e teologias, por melhores que sejam, não são infalíveis, não são inerrantes. Nós acreditamos que somente a Bíblia é inerrante e infalível, e isso nos seus autógrafos. Sendo assim, tomem cuidado para não atribuir aos teólogos e às suas teologias uma perfeição que eles simplesmente não possuem. Quinto mandamento: não permitirás que o tecnicismo teológico roube de você a linguagem simples da fé. Dias atrás eu postei o seguinte pensamento nas minhas redes sociais: se Jesus tivesse perguntado aos teólogos, quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Ele possivelmente teria obtido a seguinte resposta: tu és o clímax da revelação especial, és o transcendente imanente, o já e o ainda não, és o conteúdo apofático e catafático do querigma. És, em termos encarnacionais, o mistério da união hipostática. És um dos ilustres participantes da pericorese. Em vez de se perderem com essas terminologias teológicas, aprendam a dar a mesma resposta que Pedro deu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto posto, cuidado para não se tornarem fluentes apenas nos ciboletes técnicos da teologia e se tornarem analfabetos nos chiboletes simples da fé. Leiam Juízes 12, versículos 5 e 6, e vocês entenderão o que eu estou querendo dizer aqui. Sexto mandamento: não cederás ao pragmatismo teológico. Pragmatismo teológico é o nome dado ao pensamento segundo o qual a validade de uma teologia é determinada pelo seu bom êxito prático. Em outras palavras, se um ensino teológico dá certo, então ele é certo. Ultimamente, o pragmatismo teológico ele tem se infiltrado em muitas igrejas. Infelizmente, tem conquistado muitos adeptos. Mas, tão cedo quanto no 5º século da nossa era, um teólogo chamado Vicente de Lérins já buscava defender a verdade cristã através daquilo que ele conceituou como ortodoxia. Segundo Vicente, ortodoxia é aquilo que foi crido em toda parte, sempre e por todos. Diante disso, não permitam que o pragmatismo teológico afaste vocês das Escrituras e do seu ensino, que foi crido em toda parte, sempre e por todos os cristãos. Sétimo mandamento:
não separarás a ortodoxia da ortopraxia. Crer nas doutrinas corretas, mas não agir de forma correspondente às mesmas, não serve para nada. Se você crê que deve amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a você mesmo, mas não ama, então tal crença é estéril. Se você acredita na necessidade do arrependimento dos pecados, mas não se arrepende dos seus, então sua fé é inútil. Sendo assim, seja ortodoxo, mas seja também ortoprático. 8º mandamento: não viverás alienado da realidade à sua volta. Segundo o teólogo suíço Karl Barth, um teólogo competente é aquele que tem em uma das suas mãos a Bíblia e na outra mão o jornal do dia. Isto quer dizer que o teólogo tem que estar informado acerca das importantes questões que envolvem o momento histórico em que ele vive. Por isso, olhem sempre para o retrovisor da história bíblica, sem se esquecerem de olhar, contudo, para o para-brisas do presente em que vocês vivem. 9º mandamento: não cometerás o erro de achar que somente a sua teologia é ortodoxa e que toda teologia alheia seja heterodoxa. Se o seu irmão em Cristo defende conceitos teológicos distintos dos seus, nas questões secundárias e periféricas à fé, mas defende ao mesmo tempo os elementos essenciais à fé cristã, então não receie recebê-lo como seu irmão. Por fim, 10º mandamento: não te esquecerás de que o objetivo último da teologia é glorificar a Deus. O propósito último da teologia não é satisfazer a nossa curiosidade, não é nos tornar mais cultos e também não é exaltar a pessoa do teólogo, mas é glorificar a Deus. Portanto, se a sua teologia não glorifica a Deus, você deve repensá-la e substituí-la por uma teologia que o faça. Bem, é isso. Espero que esses breves conselhos tenham sido úteis. Parabéns, prezados formandos, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, parabéns.